Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre mestrado, doutorado e pós-doutorado em Portugal. Você já imaginou a possibilidade de estudar num grande centro de pesquisa, interagir com professores de diferentes nacionalidades e ainda, ao final desse percurso, ter um diploma onde você possa atuar profissionalmente em todos os países da Europa? Pois é, tudo isso é possível fazendo um mestrado, doutorado ou pós-doutoramento em Portugal. Fique aí e descubra todas as dicas para realizar o seu curso. Então, vamos basicamente conversar sobre o país, como é viver em Portugal, por que escolher Portugal. Vamos falar um pouco sobre o ano escolar, quando iniciam as aulas em Portugal. Vamos falar sobre os ciclos de estudo, será que são iguais, semelhantes ao Brasil? Vamos falar também como é o processo de candidatura, como é que é o pagamento das mensalidades, que lá tem um nome muito curioso de propinas. A primeira vez que eu ouvi, eu tomei um espanto. Vou ter que pagar propinas para estudar em Portugal? Pois é, eles usam essa nomenclatura. E ainda as diferenças entre os cursos no Brasil e em Portugal, além das principais universidades portuguesas que você pode se candidatar e como é o processo de acesso, saída para Portugal, alimentação, hospedagem e muitos outros detalhes que são importantes para você que tem interesse em estudar em Portugal. Fique ligado! Mas antes de apresentar todos os temas, também é importante que você conheça a minha trajetória. Como que eu cheguei em Portugal? Por que eu estudei lá? Então, eu sou natural de São Luís, Maranhão, e fiz a minha graduação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao terminar a graduação, eu fiz uma pós-graduação na PUC Minas, também tive a oportunidade de fazer um estágio de trabalho nos Estados Unidos e também a partir dessa vivência em Minas Gerais, eu tive acesso a algumas informações relacionadas a mestrados e doutorados em Portugal. Foi quando surgiu a possibilidade de fazer a seleção para o mestrado em Educação Multimídia na Universidade do Porto. E assim, em 2005, eu fui para Portugal para realizar esse processo de mestrado. Foi uma experiência incrível que me oportunizou conhecer muitos pesquisadores, inclusive a minha orientadora, que me convidou para fazer o doutorado, porém em uma outra universidade, na qual ela era docente, que foi a Universidade do Minho. Então, inicialmente eu morei em Porto e depois me mudei para Braga, uma cidade no norte de Portugal. O doutoramento eu levei aí 3 anos para realizar e também foi uma experiência muito enriquecedora, no qual também tive a oportunidade de conhecer diversos pesquisadores e ampliar meus conhecimentos para que hoje eu pudesse estar aqui apresentando essas informações para vocês. Bom, Portugal é um país relativamente pequeno em comparação ao Brasil. Então, se fizermos uma relação norte-sul, temos aí 6 horas para que você consiga atravessar todo o país. Alguns estados, como é o caso do Maranhão, nós levamos aí muito mais de 6 horas para atravessar. Então, o país inteiro, comparado a um estado brasileiro. Porém, há muita diversidade. Então, você encontra lá montanha, cerrado, planície, planalto. Então, lugares mais frios, lugares mais quentes. Então, há muita diversidade nesse país e é incrível morar lá. Por que escolher Portugal para a realização dessa etapa tão importante de formação da sua vida? Bom, Portugal é só o 7º país mais seguro do mundo para se viver. Então, só isso já alivia um pouco o nosso coração em escolher um local seguro para viver e estudar. Outra coisa boa é que lá também fala-se português, como aqui no Brasil, mas tem algumas diferenças nessa língua, não é tudo igual. Por exemplo, ônibus, lá, autocarro. Faixa de pedestre aqui, lá, passadeira. Então algumas palavras são diferentes, mas com pouco tempo você já se acostuma e vai achar muito engraçado algumas palavras. Além disso, o poder de compra é interessante. Com o euro, apesar de ser mais alto, você consegue comprar muitas coisas. É um país que investe muito em educação de qualidade. Vocês vão notar logo que os professores são muito comprometidos e que realmente vale a pena estudar em uma universidade portuguesa. Além da diversidade de paisagens naturais, culturais, a comida também é muito saborosa e qualidade de vida, além da facilidade de transporte. Temos lá avião, barco, metrô, trem, que facilita muito
transitar de um local para o outro. Bom, o ano escolar em Portugal é um pouco diferente daqui do Brasil. As aulas elas iniciam em setembro e terminam em janeiro. E o segundo semestre inicia em fevereiro e vai até junho. Então, se você estiver em busca de realizar um curso de mestrado, por exemplo, em Portugal, lá pelo mês de maio já seria um bom momento de começar a pesquisar nos sites das universidades o processo de candidatura. Então, os ciclos de formação em Portugal, eles são diferentes daqui do Brasil. Então, a educação básica, eles chamam primeiro, segundo e terceiro ciclo, que vai lá desde a primeira série aqui do Brasil até o 9º ano, né? Então, eles chamam de primeiro, segundo e terceiro ciclo de formação. Aqui no Brasil, chamamos de fundamental menor, fundamental maior, né? Então, um pouquinho diferente. E o ensino médio aqui do Brasil, lá eles chamam de ensino secundário. E no ensino universitário, temos o primeiro ciclo, segundo e terceiro, que seria graduação, primeiro ciclo, mestrado, segundo ciclo e doutorado, terceiro ciclo. Tá? Ou ainda você vai encontrar mesmo essa nomenclatura no próprio site. Mestrados, mestrados integrados, doutoramentos e estágios pós-doutorais. Tá? Então, qual a diferença de um mestrado para um mestrado integrado? Então, o mestrado ele é voltado para profissionais que já têm a graduação, que lá em Portugal eles chamam de licenciatura, tá? E o mestrado integrado ele é pensado numa formação dupla, em que o aluno faz um ciclo de formação inicial, depois um ciclo de formação complementar e ele já sai mestre, ou seja, ao fazer a graduação ele já sai mestre em psicologia, mestre em engenharia, tá? Então assim funcionam os mestrados integrados. E esses mestrados integrados eles são bem interessantes porque você pode transitar entre os países da Europa e o ciclo de formação ele é igual, ou seja, o currículo é igual em diferentes países, né? E isso é muito interessante para aquelas pessoas que porventura queiram sair de um país e ir para outro e continuar o seu processo de formação. Bom, o processo de candidatura ele é basicamente assim, você precisa entrar no site da universidade que você quer cursar e lá procurar informações específicas, já que cada universidade tem o seu processo de seleção de uma maneira diferente. Tomei por base um exemplo aqui a Universidade do Porto, né? A Faculdade de Desporto, e é curioso porque a organização das informações no site ela é um pouco diferente. Então, se você entrasse no site aqui numa universidade brasileira, o que você procuraria? Por graduação, mestrado, doutorado. Então, se você analisar aqui no site inteiro, você não vai encontrar essa informação. Então, para que você busque as informações relativas ao curso interessado por você, você precisa ir aqui em candidatos. Né? Eu jamais imaginaria clicar nesse botão, mas preciso ser persistente e ir em busca da informação no site, porque nem sempre ela está acessível, dado essa diferença de informações da língua portuguesa no Brasil para em Portugal. Então, clicando aí em candidaturas, você vai ver aqui, licenciatura, mestrado e doutoramento. E aqui também informações relacionadas ao estágio pós-doutoral, que eu vou falar mais adiante. Então, outra maneira de identificar o curso é colocar direto mestrado, Universidade do Porto, mestrados, Universidade de Aveiro, mestrados, Universidade de Lisboa. Assim você vai cair às vezes no site que tem a lista completa de cursos. Então, por exemplo, a Universidade do Porto ela tem mais de 100 mestrados sendo ofertados anualmente. Então, a candidatura ela não é semestral, ela é anual. E aí você pode escolher por faculdade, por curso e decidir qual curso mais adequado para você. Então, como eu comentei anteriormente, por mais que você escolha uma instituição pública, você vai precisar pagar mensalidades. As mensalidades lá são chamadas de propinas e os valores eles variam entre 700 e 2.500 euros. Não se espante, esse valor ele pode ser parcelado. E eu tomei por base aqui 2 cursos. Eu peguei o mestrado em Psicologia da Universidade do Porto, ele está com uma taxa de 1.250 euros para estudantes portugueses, 3.500 euros para estudantes internacionais e 1.925 para estudantes da CPLP. Que é isso? CPLP. Né? São candidatos de países de língua portuguesa. Ufa, o Brasil entra nessa classificação e por isso você pagaria aí a mensalidade de 1.925 euros.
E o doutoramento, eu peguei por base aqui o doutoramento em educação na Universidade do Minho, está aqui para estudantes nacionais R$ 2.750, para estudantes de países de língua portuguesa R$ 3.450 e estudantes de outros países R$ 5.500. Então, percebam que essas propinas, elas servem para custear o pagamento dos professores, a infraestrutura da instituição. Então, geralmente, temos acesso a excelentes laboratórios, bibliotecas e um ambiente muito propício para você realizar seus estudos. Então, se você vai fazer, por exemplo, um doutoramento, você tem até um gabinete lá, ou seja, uma sala para você estudar, deixar seu material, ter um conforto necessário para esse momento que você precisa se debruçar bastante em leituras e escritas. E a possibilidade de doutoramentos com componentes curriculares e sem componentes curriculares. Então, geralmente, eles entendem que se você fez um mestrado, você já tem ali um conjunto de disciplinas que você pode aproveitar, e a possibilidade também de não realização de nenhuma componente quando o orientador sente que você realmente já tem uma boa bagagem, já tem uma boa formação, não há necessidade de fazer disciplinas auxiliares. Então, um exemplo de mestrado que não há componente curricular é o doutoramento em Ciências da Educação, modalidade tutorial na Universidade do Minho, e eles têm lá processos de candidaturas em março, junho, setembro e dezembro. E aí você pode pensar, mas se não tem componentes curriculares, então não há necessidade de morar em Portugal. Bom, não é bem assim. Se você não residir no país durante um tempo, ou seja, o curso tem 3 anos, se você não residir pelo menos 1 ano e meio no país, as probabilidades de conseguir revalidar esse diploma no futuro são muito escassas. Por quê? Porque apesar de já termos regulamentação no Brasil para mestrados e doutorados, esse processo ainda é muito complicado, porque não temos mestrados e doutorados à distância em todas as áreas. Até agora nós só temos um curso autorizado a funcionar na modalidade à distância no Brasil. E por isso ainda há muito preconceito em relação a essa modalidade e você precisa residir no país. Então fique atento sobre essa informação. Por mais que não tenha que fazer disciplinas, você tem que residir em Portugal. Qual a diferença entre Brasil e Portugal com relação ao ingresso? Então, primeiramente, o Brasil faz seletivo com provas e várias etapas para entrar no mestrado. Já em Portugal, o seletivo geralmente é por carta de recomendação, análise curricular, alguns fazem entrevistas e raríssimos são os cursos que têm prova escrita para ingresso. Ele pede também um projeto, Por exemplo, para o doutorado eles pedem um projeto, para o mestrado eles pedem um projeto, no Brasil. Em Portugal não, nem no mestrado nem no doutorado eles vão te pedir um projeto. No mestrado geralmente esse projeto é escrito ao longo do primeiro ano e no doutorado a mesma coisa, E ao final desse 1 ano você defende esse projeto para que você possa dar continuidade, por exemplo, ao seu doutorado. Com relação à quantidade de vagas, no Brasil as vagas são mais reduzidas, porque nós temos um mestrado em educação e dentro desse mestrado em educação várias áreas do conhecimento. E lá não, nós temos um mestrado para cada uma dessas áreas do conhecimento. Por exemplo, um mestrado em educação no ramo de tecnologias educacionais, 25 vagas. O mestrado na área de educação, desenvolvimento curricular, mais 25 vagas e assim por diante. Então, termina que tem muito mais vagas lá do que aqui no Brasil. O que mais? No Brasil, o curso é gratuito em todas as universidades públicas. Já em Portugal, há necessidade de pagamento de propinas. No Brasil, há exigência de proficiência, entrega de certificado de língua estrangeira. Já em Portugal não há essa exigência, porém, implicitamente, orientadores, professores te indicam textos em inglês, materiais em francês, e você precisa dominar pelo menos uma língua para que você tenha maior facilidade na leitura desses materiais. Outras diferenças dizem respeito à carga horária do mestrado, ou seja, no Brasil às vezes temos aí um número muito alargado de disciplinas, em Portugal nem tanto. Então, há muitos cursos também de doutorado que não há disciplina, como eu comentei anteriormente, ou seja, não tem parte curricular.
permanência, como é que é fazer o curso? É mais fácil estudar em Portugal ou no Brasil? Bom, os dois cursos eles têm a mesma complexidade, não se engane. Então, o Brasil ele vai te exigir aí o cumprimento de 1 ou 2 publicações para que você saia do programa, ou seja, você tem como meta escrever um artigo. Já em Portugal não há essa exigência legal, porém há uma cultura muito forte em escrita de artigos científicos, então você vai terminar tendo que escrever um artigo ou outro, né, com uma exigência não legal, mas que é um incentivo que os professores vão te fazer essa cobrança, né, para que você escreva, produza artigos científicos nos eventos que são produzidos por lá. O que mais? A realização de estágios da docência no Brasil, em muitos mestrados e doutorados, você tem que fazer o estágio da docência. Já em Portugal, essa exigência não é feita. Tá? A qualificação e defesa. Então, no Brasil, tanto mestrado quanto doutorado, você passa por qualificação e passa por defesa. Em Portugal, são raros os cursos que você precisa fazer qualificação, né, no mestrado ou no doutoramento. Tá? Então, essa é a diferença. E no Brasil, praticamente todos os programas que veem que você tem uma pesquisa que envolve seres humanos, eles vão te pedir que você submeta o projeto no comitê de ética. Já em Portugal não há muito essa cobrança que você envie o projeto para um comitê de ética. Oportunidades. Por que é bom estudar em Portugal? Bom, maior proximidade de outros países da Europa. Então, 45 minutos eu pego um voo, estou na Espanha. Mais 2 horas eu pego um voo, estou na França. E assim você pode transitar por vários países com maior facilidade, ir a eventos, visitar instituições que você tem interesse, recolher dados em bibliotecas públicas em outros países, isso tudo é muito bom. Maior contato com grandes centros de pesquisa e pesquisadores é uma outra vantagem. A maior quantidade de eventos científicos, maior oportunidade de bolsas de estudos. Daqui a pouco vou mostrar alguns órgãos de fomento lá e aqui, onde você pode concorrer a bolsas. A maior proximidade com grandes bibliotecas, acesso a bases de dados. Por você ser aluno da instituição, você termina tendo acesso a essas bases de dados. Diploma válido em toda a União Europeia, isso é uma grande vantagem. Vida no exterior, segurança, qualidade de vida. Então, a possibilidade de você ter a nacionalidade portuguesa. Mas como assim, professor? Olha, é simples. Se você vai permanecer por 5 anos em Portugal, 2 do mestrado, mas 3 ou 4 do doutorado, você já consegue atingir esse tempo de ter direito à nacionalidade. E assim você já sai de Portugal com o seu passaporte para que você possa viver, transitar em outros países da Europa, ficar lá quanto tempo quiser e também ir para outros países como nos Estados Unidos sem a exigência de visto. E isso é muito bom. E quais as principais universidades que nós temos em Portugal? Então, nós temos no norte a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, nós temos mais ao centro a Universidade de Aveiro, nós temos na capital, Lisboa, Universidade de Lisboa e a Nova de Lisboa. Em Évora, nós temos a Universidade de Évora. No sul, nós temos a Universidade do Algarve. Nós temos também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E nós temos as universidades nas ilhas, né? A Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira. Só tem essas universidades? Não, gente, temos muitas outras. Porém, eu falei aqui apenas daquelas, né, que são mais populares, mais reconhecidas no Brasil. Esqueci também aqui, ó, da Universidade de Coimbra, que eu estou até com a camisa dessa grande universidade, uma das mais antigas do mundo e que tem muita tradição também em cursos aí na área do direito. Então, vale a pena estudar e escolher uma dessas instituições para fazer seu mestrado, doutorado ou estágio pós-doutoral, tá? E aí algumas pessoas elas ficam meio reticentes quando pensam em fazer um mestrado, doutorado fora por conta da revalidação. No meu tempo, era muito mais complicado, nós tínhamos que juntar toda a documentação, sair procurando uma instituição que tinha o curso parecido. Hoje em dia não. Nós já temos aqui no Brasil uma plataforma muito interessante chamada Plataforma Carolina Bori. Então nessa plataforma você já vai verificar quais universidades já revalidaram um diploma parecido ou igual ao seu e da mesma instituição. E com isso você vai facilitar o processo. Por quê? Porque vai ter lá uma possibilidade de você anexar toda a documentação solicitada. Sobre isso eu posso gravar depois um vídeo só sobre esse tema, se vocês querem um vídeo sobre isso.
isso, deixem aqui os comentários, né, nesse vídeo para que eu possa saber que vocês estão precisando desse vídeo. E aí você anexa toda a documentação e é um processo administrativo, você paga as taxas e fica esperando. Às vezes demora 30 dias, 3 meses, 2 meses, né? 6 meses no máximo, é o tempo máximo que uma instituição tem para te dar uma resposta sobre o processo de revalidação. Então, sobre aquelas universidades que eu comentei com vocês, dificilmente eu conheço alguém que não tenha conseguido revalidar por ela. Tá? Então, se você tem a documentação, residiu no país, fez um trabalho decente, você vai conseguir sim revalidar seu diploma sem grandes dificuldades. Eu revalidei os meus 2 diplomas super rápido, nunca tive problema e já indiquei, né, a Carolina Bori para vários ex-alunos que passaram por lá e também não tiveram nenhum problema. Possibilidades de bolsas, afinal de contas, viver na Europa, o euro não está muito, né, favorável à nossa moeda, então é sempre necessário uma ajuda financeira. Onde que você pode recorrer para ter uma bolsa? Então você pode inicialmente concorrer à bolsa no Brasil, pela CAPES, às vezes abre edital para doutorado no exterior, para mestrado nós não temos muitas oportunidades de bolsas nacionais, é mais para doutoramentos. Ou então solicitar uma bolsa por uma das fundações de amparo à pesquisa no seu estado. Aqui no Maranhão nós temos a FAPEMA, que uma vez por ano abre bolsas, né, de doutoramento no Brasil e no exterior. E aí há a possibilidade de concorrer a essas bolsas para fazer um doutorado lá em Portugal. E nós temos o programa Erasmus+. Esse tem oportunidade para mestrado também, mas são mais escassas, as oportunidades são mais para o doutoramento. Em Portugal, nós temos a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que eu fui bolsista de lá, e sendo bolsista, você recebe a bolsa e também não precisa pagar as mensalidades, e isso é muito bom, né? Se você for bolsista da FCT, você não paga mensalidade e ainda recebe uma bolsa mensal de 1.100 euros, que é muito interessante, dá para você ali custear a sua vida enquanto você está realizando esse processo de formação. E ainda há uma fundação lá chamada Fundação Calouste Gulbenkian, e de vez em quando abrem uns editais para bolsas e eles são muito voltados aí para artes e humanidades. Então, se você é de uma dessas áreas, fique atento a essas bolsas e, quem sabe, é uma grande oportunidade aí de você receber um recurso para se dedicar integralmente ao seu estudo. Como são os acessos a Portugal? Então, os acessos eles são por 2 cidades, que é a capital, Lisboa, e temos também alguns voos para o Porto, saindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas 2 cidades são as principais portas de entrada de Portugal. E quando você estiver lá dentro, digamos que você vai estudar em Aveiro. Aveiro não tem um aeroporto, mas você descendo em Porto ou em Lisboa, você pode pegar um trem, ou o Alfa Pendular ou o Intercidade. São trens que te deixam lá na cidade sem grandes dificuldades. Quando chegar lá você vai ver o nome, mas não é trem, eles chamam de comboio, tá? Se você quiser consultar o preço dessas passagens, basta acessar o site cp.pt e aí você vai ver todos os horários e os preços dos trens em Portugal. E os aeroportos no Brasil que te levam até Portugal. Então nós temos aí vários: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Santa Catarina. Não tem São Luís, que pena, né? Mas rapidinho a gente está ali em Fortaleza e pode ir para lá, Recife também, e pode embarcar num voo tranquilo, seguro. A principal companhia aérea que leva até Portugal é a TAP, né? Mas temos também algumas outras companhias que te levam às vezes até Madrid, e de lá você pega uma conexão para Porto ou para Lisboa. Também uma excelente opção. Se você for passear em Portugal, vou passar lá 1 mês, 2 meses, até 3 meses, não há necessidade de visto. Mas como você vai estudar, você precisa tirar o seu visto. Então é importante que você procure um consulado de Portugal, pode ser em Belém, em Brasília, no Rio de Janeiro e outros locais que tenham consulado português, para que você possa requerer o seu visto.
Basta ter lá a sua declaração de matrícula, a comprovação de aceitação na universidade, mais a sua documentação pessoal, e assim você solicita o seu visto, que vai também te ajudar depois, quando você regressar para o Brasil, no processo de revalidação. Se você tem a comprovação de que você viveu no país, os vistos, tudo, facilita muito o processo de revalidação. E chegando em Portugal, às vezes nós não temos ainda um local definitivo para ficar. Então a minha dica é que você procure um Airbnb, ou seja, baixe um aplicativo no seu site de uma hospedagem em uma casa ou um apartamento, né, para que você fique os primeiros dias e depois consiga um local para residir, que pode ser o aluguel de uma casa ou apartamento, ou ainda viver nas residências universitárias. As universidades, elas têm ali alguns prédios onde você pode requisitar uma vaga em uma dessas universidades, ou alugar um quarto ou uma casa, um apartamento para você, é uma opção, tá? Ou ainda você pode ir para um albergue, é importante ter aí um comprovante de hospedagem quando você chega também em Portugal, ali no aeroporto, quando eles forem fazer a entrevista, é importante você comprovar aonde você vai ficar, tá? Com relação à alimentação, as universidades, elas possuem restaurantes universitários, e no entorno das universidades também nós temos vários restaurantes em que a alimentação ela tem um custo mais baixo, e aí fica interessante. Ou ainda comprar coisas no supermercado e fazer em casa também é uma excelente opção de economia. E aí eu peguei aqui algumas imagens de sites, né? Por exemplo, a Universidade do Porto tem aqui os restaurantes universitários, institutos politécnicos também. Peguei aqui alguns preços também, por exemplo, na Universidade de Coimbra, né? Então, uma alimentação para um estudante está em torno de R$ 2,40. E para quem não é estudante, R$ 4,10, né? A alimentação. Então, vejam que é um valor interessante. Porém, se você quiser economizar mais, pode ir ao supermercado, comprar e fazer a sua comida em casa, né? Então, são opções aí válidas. Então, são essas as informações que eu separei para vocês sobre mestrado, doutorado, e falta falar sobre o processo de pós-doutoramento, como é que é. Então, como o pós-doutoramento ele não confere um grau acadêmico, ele, na verdade, você precisa buscar um professor que você tenha interesse, que ele seja seu supervisor ao longo daquele tempo. Então os estágios eles podem ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e assim ao contactar com esse professor, você envia a sua proposta, o seu plano de trabalho para aquela temporada, e ele te envia uma carta de aceite. Com essa carta de aceite você faz a sua tramitação aqui no Brasil em busca de um visto para que você vá viver esse 1 ano ou menos tempo, né, lá em Portugal. Então, todas as experiências, elas são muito interessantes. Então, eu posso recomendar, né, porque estudei lá e acho que foi muito válido ter essa experiência lá. Porém, nem tudo são flores. Algumas pessoas têm experiências negativas, né, como, por exemplo, a xenofobia, que é o racismo, né, do estrangeiro estar num outro país, ou às vezes situações de assédio e muito mais. Então eu acho que você estando num outro país, é muito importante que você observe quais são as regras, quais são os costumes. Então, quando você chega aqui no Brasil, as pessoas têm uma forma de se comportar. Quando você chega num outro país, em Portugal, mesma coisa. Então, é muito importante que você respeite o espaço e o costume das outras pessoas. E não fique todo o tempo fazendo comparações. Ah, porque no Brasil é assim. Ah, porque no Brasil tem isso. Se acostume, você está em um outro ambiente, uma outra realidade. E é sempre importante aprender sobre diferenças culturais. Se você for uma pessoa observadora consciente, você não vai ter nenhum problema. Então, são essas as dicas. Espero que vocês possam escolher Portugal para estudar, que é um excelente local. E boa sorte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.